Propriedades termométricas são propriedades que variam com a temperatura. Como assim? Se eu aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura, essa grandeza também vai mudar. Aqui são apenas alguns exemplos, não significa que existam apenas essas três grandezas, essas três propriedades termométricas, não. Uma é o volume. Quando você aquece um corpo, a tendência dele é dilatar, ou seja, um aumento na temperatura provoca um aumento no volume. A mesma coisa, se eu diminuir a temperatura, diminui o volume. Uma outra grandeza é a pressão. O que é a temperatura? Grau de agitação das moléculas. E a pressão? Choque das moléculas. Quanto maior a temperatura, quanto mais agitadas estiverem as moléculas, mais elas vão se colidir. Vão colidir entre elas e até com as paredes ali do recipiente. Então, quando aumenta a pressão, quando aumenta a temperatura, aumenta a pressão e vice-versa. E a resistência. A resistência, isso é uma matéria que nós estudaremos no terceiro ano. Se eu pego aqui uma lâmpada, tem aqui a resistência. Por que eu sei que quando aumenta a temperatura, aumenta a resistência? Primeiro, porque tem uma mudança de cor. A gente percebe isso, né? Principalmente essa lâmpada, ela fica muito quente. E depois de um certo tempo, essa resistência ela até se rompe, né? Então, mas a principal característica aqui é a mudança de cor. Então, quando a gente aumenta a temperatura, aumenta a resistência. E um cuidado, massa, gente, não é propriedade termométrica. A massa, ela não muda, tá? A massa é sempre a mesma. O que vai mudar aí é o volume.